Me sinto muito honrada de estar aqui para fazer essa apresentação. Sérgio foi meu orientando de especialização ontem. Sim, orientador. Olha a tensão. Deixa eu estar nervosa. A mão está gelada. Meu orientador de especialização, pois é. Então, vamos lá. Já está gravando ali, Silvia? Já está gravando? Professor doutor Sérgio Nazar Davi, doutor em Teoria da Literatura pela UFRJ, com pós-doutorado em Coimbra, sob a supervisão de Ofélia Paiva Monteiro. Professor titular de Literatura Portuguesa da UERJ e bolsista FAPERJ, cientista do nosso estado. Presidiu a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, ABRAPLIP, no biênio 2020-2021. É membro do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, equipe Garrett, e do Conselho Cultural da Fundação Essa de Queiroz. Autor de 11 Moedas de Chumbo, Freud e a Religião, A Primeira Pedra, que foi semifinalista do Prêmio Portugal Telecom, O Século de Silvestre da Silva, estudos sobre Garrett, A.P. Lopes de Mendonça e Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz, O Século de Silvestre da Silva, volume 2, estudos queirosianos, Tercetos Queimados, livro de poesia, O Olho e a Mão, poesia também, e Gelo, também livro de poesia, semifinalista do Prêmio Oceanos. Organizador das edições críticas de Cartas de Amor à Viscondessa da Luz, Correspondência Familiar, que foi premiado pelo Grêmio Literário de Lisboa, Correspondência para Rodrigo da Fonseca Magalhães, Menção Honrosa e Prêmio Literário de Lisboa, Filipa de Vilhena, a sobrinha do Marquês, pela Imprensa Nacional, e o Corcunda por Amor, Tio Simplício, Falar a Verdade é Mentir, e o Conde de Novion, Imprensa Nacional, 2025, de Almeida Garrett. Colaborou e tem colaborado em diversos jornais, periódicos e cadernos literários, Colóquio Letras e Arquivos, da Fundação Calouste Gulbenkian, Prosa e Verso, do Globo, Caderno Mais, da Folha de São Paulo, Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Revista Discursos, da Universidade Aberta de Lisboa, Diário de Notícias de Lisboa, O Público, de Lisboa, O 1º de Janeiro, do Porto, Relâmpago, Nervo e Eufeme, de Portugal. Na UERJ, integrou por eleição o Conselho Consultivo da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, foi coordenador-geral adjunto de pós-graduação, coordenou a área de literatura portuguesa de 2011 a 2013, chefiou o Departamento de Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Filologia de 2015 a 2017, coordenou a área de estudos de literatura e presidiu o Conselho Editorial da revista Matraga, de 2015 a 2019. Coordena desde 2023 a especialização Lato Sensu em literatura portuguesa. É consultor científico do CNPq, da CAPES e da FAPERJ. Orientou 27 dissertações de mestrado, 10 teses de doutorado, supervisionou 3 pesquisas de pós-doutorado. Neste momento, prepara a edição crítica de escritos biográficos, reunindo 14 memórias históricas e elogios fúnebres de Garrett. Para além dessa apresentação formal e além dessas orientações de mestrado e doutorado que mencionei aqui, são mais de 30 orientações também de especialização na UERJ, muitas iniciações científicas, e o Sérgio é aquele tipo de professor que não apenas ensina literatura, mas nos ensina a ser humanos e nos dá muita força na nossa carreira. Tanto eu quanto muitos hoje aqui, que estamos aqui nesse dia, fomos orientados pelo Sérgio em algum momento. Somos muito gratos. E hoje, como mais uma surpresinha do final do evento, nós também temos uma homenagem para você. Viu? Está escondida aqui. Escondi tão bem que não quer sair da bolsa.
Então, Sérgio Nazar Davi, também é importante mencionar que quando o Sérgio foi presidente da nossa associação, o Sérgio teve um árduo trabalho de organizar juridicamente a nossa associação, né? Todo mundo sabe disso. E depois, quando ele passou adiante, a associação passou com ela toda organizada e hoje chegou até esta diretoria, com toda a documentação em dia. Então, Sérgio, você tem um valor inestimável para todos nós. E a Abraplip reconhece e agradece a sua contribuição para a pesquisa e o ensino de literatura e cultura portuguesas e dos povos falantes de língua portuguesa. Muito obrigada. Deixa aqui. Pois bem, então, agora passamos a palavra ao nosso conferencista. Eu acho que eu vou precisar. A minha cabeça vai tampar aqui. Eu vou tentar falar dali. Vou tentar. Se eu achar muito ruim, eu volto. Ele muda? A gente para, a gente espera. É por causa dos slides. Se eu ficar ali, eu não vejo os slides. Eu queria ver. Enquanto arruma a câmera. Verônica, posso falar um pouquinho? E aqui não tem como ter uma coisa, né? Isso aqui tem como... Tá. Faz assim. Ah, tá bem. Pronto. Sim. Tá bom aqui? Eu acho que isso aqui vai ficar pra cá. Assim. Isso. Agora vira pra cá. Isso. Tá bem. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer ao Silvio e aos membros da diretoria por esse convite tão honroso e por dirigir algumas palavras de saudação e de agradecimento e de... Sobretudo porque nós vimos um congresso em que os alunos, os professores estavam todos muito felizes com as mesas. Então, eu agradeço muito a vocês da diretoria, ao Silvio, esse convite para estar aqui e fazer o encerramento desse nosso 30º congresso. A Abraplip, para mim, é aquele congresso que eu só falto se eu não tiver mesmo jeito de vir, né? E esse desse ano eu quase não vim, mas o meu compromisso com vocês eu procurei manter. Eu acho que vamos aqui chegar a não sei se é um bom termo, mas pelo menos a um termo razoável. Tá bem? Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Eu fiz as contas das Abraplips que eu já participei, foram 11 já. E em todas elas eu falei de Garrett, por incrível que pareça. Por que eu fiz isso? Teve uma razão. Porque eu sempre achei que na Abraplip eu tinha que dar o testemunho do que eu estava fazendo naquele momento.
de mais importante, não é? Então, quando eu nas Abraplipes iniciais, eu vim falar das cartas de amor à Viscondessa da Luz. Depois eu vim falar da correspondência familiar. Depois eu vim falar da edição da correspondência do Garrett para o Rodrigo. Depois eu vim falar da Filipa de Vilhena, da edição dos dramas históricos do Garrett. E nessa Abraplipe, eu deveria ter vindo falar sobre a edição das comédias, que acabou de sair. O Silvio chegou a falar para mim, faz então um lançamento, uma coisa, mas eu não tinha certeza de que o livro ia sair. O livro chegou a mim na sexta-feira, antes de eu vir para cá. Só esse exemplar. Se eu tivesse certeza de que eu teria atendido ao convite do Silvio, que eu agradeço, mas eu achei que seria estranho eu fazer um lançamento sem ter pelo menos um livro para mostrar, né? E o livro para mostrar chegou mesmo 2, 3 dias antes de eu vir para cá. Então eu trouxe só para mostrar, para vocês saberem que saiu a edição das comédias do Garrett, que eu estou trabalhando nisso desde 2020. O livro está pronto, vai ter lançamento em Lisboa, em Coimbra, não sei, ainda vou conversar com a Maria Helena Santana, mas eu faço questão de dar essa notícia, não como uma propaganda, mas porque normalmente nos congressos da Abraplip eu falo da pesquisa que eu estou desenvolvendo ou que eu estou concluindo, né? Eu estou começando o livro dos elogios fúnebres do Garrett. E acho que será na Abraplip de Natal que eu vou falar disso. Bom, o tema que eu escolhi, eu não quis falar das comédias também. Não só não quis lançar, como não quis falar das comédias. Por quê? Porque eu achei que no congresso do 5º centenário de Camões, eu tinha que falar, eu me senti no dever de falar do Camões na obra do Garrett. Não do livro, só do livro especificamente, mas, sobretudo, da grande presença de Camões ao longo de toda a obra garrettiana. Eu fiz uma pesquisa vasta que, no final, daria para um livro. Eu fiz esse recorte porque eu tenho só 40 minutos, mas eu vou fazer os períodos subsequentes, tá? Para os eventos, para os convites, as coisas que eu vou fazer nos próximos anos. Que eu tenho toda a pesquisa feita até 1854, de tudo. As cartas, toda a presença, todas as citações a Camões, às vezes as indiretas, e fiz um levantamento vasto, mas fiz esse recorte para a Abraplip, só até 28. E, assim, como eu acredito no saber inconsciente, o que eu acabei percebendo depois? Que essa conferência ela acaba sendo a comprovação de algo que a professora Ofélia Paiva Monteiro não se cansou de repetir, que não há uma grande virada na obra de Garrett. Isso que às vezes dizem, a professora Ofélia nunca defendeu isso. O que ela defendia é que havia um amadurecimento do Garrett. Ou seja, o que ela dizia é que as linhas fundamentais já estavam na juventude. O que o Garrett faz é amadurecer. Não há um rompimento em nenhum momento. Rompimento absoluto não, mas um amadurecimento. Então, eu vou, de certo modo, provar isso percorrendo a obra do Garrett nesse pequeno período de 13 anos, com ênfase nas 2 primeiras histórias da literatura, da literatura em língua portuguesa. Ou seja, isso é uma novidade, né? O Garrett não escreveu só a primeira história da literatura em língua portuguesa, que é o Bosquejo. Ele escreveu também a segunda, que é um manuscrito identificado pioneiramente pela professora Ofélia no seu livro A Formação de Almeida Garrett. É disso que eu vou falar. É um manuscrito em francês e ele escreveu em francês para dar uma cola para um sujeito que se chamava William Morgan Quincy. E o Quincy fez o que quis com esse manuscrito. Retocou, tirou coisas, acrescentou coisas. O manuscrito ficou.
no espólio do Garrett. E o Ferreira Lima, que era um devotado garrettiano, pensou que esse manuscrito, que é o esquisse, fosse o bosquejo. E foi a professora Ofélia que pioneiramente pegou naquele manuscrito e disse: não é o bosquejo, isso é outro texto. É disso que eu vou falar. Portanto, palavras da professora Ofélia. O Garrett não escreveu só a primeira história da literatura em língua portuguesa, escreveu a segunda também. E nós estamos aqui num congresso de literatura portuguesa, não é? Então nós temos aqui, eu me senti também no dever de falar desse pioneirismo, né, do Garrett na produção de, não uma, mas 2 histórias. Aproveito para dizer que o volume do Bosquejo, na obra completa, vai integrar também o esquisse, que é esse manuscrito. Está sendo preparado pela professora Evelina Verdelho. Vai integrar os 2 textos. É a decisão tomada pela Maria Helena e pela professora Evelina há pouco tempo. Tá? Muito bem. Só um minuto. Primeira parte, então. Bloco 1. Terá sido em Angra, antes de partir em 1816 para estudar Direito em Coimbra, que Garrett teve os primeiros contatos com a obra de Camões, por meio da educação orientada pelo tio-bispo Dom Frei Alexandre da Sagrada Família. Ofélia Paiva Monteiro refere o ceticismo do tio relativamente a regras. Acreditava mais no contato frequente e íntimo com bons textos de autores dos séculos XVI e XVII, por ele considerados os representantes do período áureo da nossa língua. Não nos devem surpreender, por conseguinte, as 2 primeiras referências a Camões na obra de Garrett, ambas de 1815. A primeira é a invocação da Afonsaida, tentativa épica iniciada naquele ano. Manuscrito 49 do espólio Garrett da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Estão referidos Camões, Gabriel Pereira de Castro, autor de Ulisseia, Vasco Mouzinho de Quevedo, autor de Afonso Africano, e Francisco de Sá de Menezes, autor de Malaca Conquistada. Nesses e noutros autores quinhentistas e seiscentistas, Damião de Góes, Frei Luís de Souza, Jacinto Freire de Andrade e Padre Antônio Vieira, levantados de cadernos escolares do jovem João Batista por Ofélia Paiva Monteiro, Frei Alexandre colheu os melhores exemplos oferecidos ao sobrinho do, cito a professora Ofélia, português lídimo e expressivo, porque ele, o tio, tão ardorosamente pugnava. Fim de citação. A segunda referência é o soneto Camões Náufrago, manuscrito DG, tomo 1, soneto 1, da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Datado Angra, 29 de agosto de 1815. São pouco conhecidos os 12 sonetos de Garrett, apensos, juntamente com 9 fábulas e contos, na seção Primeiros Versos, a segunda edição de Folhas Caídas, onde o poema também vem datado Angra, 1815. Leio. Cedendo à fúria... Camões Náufrago. Cedendo à fúria de Netuno irado, só sobra a nau que o grande tesouro encerra. Luta com a morte na espumosa serra, o divino cantor do gama ousado. Ai do canto mimoso a Lísia dado. Camões, grande Camões, embalde a terra teu braço forte, nadador aferra. Se o canto lá ficou no mar salgado. Chorai, lusos, chorai. Tu morre, ó gama.
Foi-se a tua glória. Não, lá vai rompendo com a destra o mar, na sestra a luz a fama. Eterno, eterno ficará vivendo, e a torpe inveja, que ainda agora brama, no abismo cairá do averno horrendo. Bom, o texto foi fixado por mim pela edição de 1853, a segunda edição. Houve 2 edições de Folhas Caídas em 53. Eu fixei pela segunda, que é a última edição em vida do autor, utilizando os critérios da equipe Garrett. Os parênteses retos indicam as minhas intervenções, tá? Faço um comentário breve, né? O cuidado que temos que ter na manutenção dos decassílabos e das rimas, e a introdução das 2 vírgulas antes e depois da palavra ferra, que eu fiz. Eu não estou editando as Folhas Caídas, eu fiz só a edição desse soneto. Sobretudo porque a pontuação do século XIX era muito prosódica. Então, às vezes, é preciso introduzir as vírgulas para que o sentido fique mais esclarecido. Tá? Também explico no segundo verso, encerra, tá? Que nos critérios da edição da professora Ofélia, nós mantemos a oscilação EI em posição pretônica. Os 12 sonetos de Garrett em versos decassílabos apresentam o mesmo esquema rimático que vocês podem ver ali. ABBA, ABBA, CDC, DCD. Diferentemente dos sonetos de Camões, que, segundo Wanda Anastácio, apresentam nos tercetos 4 esquemas diferentes. Garrett, em 1815, quando escreveu esse soneto, embora só tenha publicado em 1853, Garrett, em 1815, segue a tendência da segunda metade do século XVIII. Assim, no que diz respeito ao esquema rimático. Assim o fizeram a Marquesa de Alorna, Boccaccio, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Silva Varenga, Curvo Semedo e Francisco Joaquim Bingre. Recorde-se o incipit do soneto de Boccaccio, originalmente publicado no primeiro tomo das rimas em 1791. Cito Boccaccio: Camões, grande Camões, quão semelhante. E também o segundo verso: acho teu fado ao meu quando escotejo. Garrett faz ressoar no seu Camões náufrago o exílio, a penúria cruel, os gostos vãos, a pouca paz, os transes da ventura de Boccaccio em seu célebre soneto dedicado à memória de Camões. São igualmente invulgares no Camões de Garrett, como no de Boccaccio, os dons da natureza, ou seja, o poeta náufrago garrettiano não naufraga. Pelo contrário, vai rompendo o mar e assim vive e faz viver a luz da fama pela força da escrita. Fábulas e Contos, que é uma seção de Folhas Caídas, da segunda edição, né, e sonetos de Garrett, só são publicados em 1853, em seção à parte, na segunda edição de Folhas Caídas, uma das coletâneas mais eróticas da língua portuguesa. Davi Mourão Ferreira chamou atenção em A Poesia Confidencial das Folhas Caídas para os 13 poemas acrescentados por Garrett na segunda edição. Também de 53, para, segundo o autor de As Quatro Estações, cito, atenuar a inquietante presença dos outros 34 da primeira, sem indicação de autoria. Folhas Caídas ficam, afinal, com 47 poemas. Mas Garrett acrescentou também na seção Primeiros Versos, em apêndice ao volume, na parte inicial, mais 21 poemas, 9 fábulas e contos e 12 sonetos. Assim,
Versos do Visconde de Almeida Garrett, em 53 ele já era Visconde. 2, acaba por reunir 68 poemas. O volume 1 é a última edição em vida de Lírica de João Mínimo, também de 53, por isso o 2 ali. Então vejam vocês, a primeira edição das Folhas Caídas sai sem indicação de autoria com 34 poemas. Na segunda edição ele acrescentou 13, então ficou com 47. As Folhas Caídas. Só que o livro se chama Versos do Visconde de Almeida Garrett. Então tem também uma seção com as fábulas e contos e também com os 12 sonetos. O que eu faço essa longa digressão para complementar algo que o Davi de Mourão Ferreira afirmou. Na verdade, Garrett não acrescentou só 13 poemas, acrescentou também 12 sonetos e 9 fábulas e contos. É só um pequeno reparo a essa observação do Davi. Camões Náufrago, escrito em 1815, publicado quase 4 décadas depois, está inserido nessa verdadeira bomba relógio das 2 primeiras edições de Folhas Caídas, ambas de 53. São curiosíssimas as circunstâncias que envolvem a publicação do poema na maturidade do autor. E as de sua escrita, em 1815, aos 16 anos, em Angra, Açores, onde se refugiara desde 1809 com seus pais e irmãos na sequência da invasão francesa e da Guerra Peninsular. Passo à segunda parte. Nos anos 20, Garrett saúda o Morgado de Mateus, Dom José de Souza Botelho, pela edição dos Lusíadas. Em Um Retrato de Vênus, de 1821, que lhe valeu um processo em tribunal por imoralidade, podemos ler no canto 3, cito: "E tu, Sousa imortal, grata homenagem recebe eterna da muito grata Elísia." Então, o Sousa imortal é o Morgado de Mateus, Dom José de Souza Botelho, a quem ele agradece no Retrato de Vênus, em 1821. Garrett estava atento, portanto, à glorificação de Camões em curso já no último quartel do século XVIII. No XIX, além da edição monumental de 1817, no Morgado de Mateus, acima referido, merecem destaque o Requiem à Memória de Camões, de João Domingos Bom Tempo, de 1819, e o Óleo sobre Madeira, de Domingos Siqueira, A Morte de Camões, medalha de ouro em Paris, no Salão de 1824, no Louvre. Esse slide é para mostrar os poemas, foi um erro meu, para mostrar o índice dos versos de Almeida Garrett, tá certo? Pode passar. É esse que eu queria. Siqueira recebeu das mãos de Carlos X, em 14 de janeiro de 1820, a medalha de ouro, né, no salão, bem assim o título de Cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro, conferido por Sua Majestade Imperial, o Sr. Dom Pedro, Duque de Bragança, a quem o quadro foi oferecido. Foi oferecido ao Dom Pedro e se perdeu no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse é um quadro perdido. Temos apenas esse estudo. Siqueira expôs também o Repouso no Egito, mas só A Morte de Camões está no catálogo que Luiz Xavier da Costa reproduz em A Morte de Camões, quadro do pintor Domingos Antônio Siqueira, obra de 1922. Destaca o seguinte trecho do referido catálogo. Catálogo da exposição, no Louvre. Por favor. Diz o texto do catálogo. Recapitulando, havia 2 quadros do Siqueira na exposição. Tá? Só esse é que estava no catálogo. Tema extraído da vida de Camões,
Este grande homem, abatido pela doença e pela mais atroz pobreza, estava morrendo num hospital quando um de seus amigos chega anunciando a derrota em Alcácer Quibir, a morte do rei Dom Sebastião e da elite da nação naquela funesta jornada, a que se seguiram o fim da monarquia portuguesa e da pátria. Ao menos, exclama Camões, se erguendo do leito de morte, eu morro com ela. A semelhança do texto acima, com a cena final de Camões de Garrett, publicado logo em 25, também em Paris, não é pequena. Garrett certamente viu o quadro de Siqueira, que, ao que tudo indica, se perdeu no Brasil. Passo a citar a nota D da primeira edição de Camões, de Garrett. Nota D. É notável coincidência e que muito lisonjeia o meu pequenino amor próprio, que enquanto eu, humilde e desconhecido poeta, rabiscava estes versinhos para descrever os últimos momentos de Camões, o senhor Siqueira imortalizava em Paris o seu nome e o da sua nação com um magnífico quadro que este ano passado, de 1824, expôs no Louvre, em qual pintou a mesma cena. Eu não resisto a colocar aqui uma hipótese de que o Garrett pode ter sido o autor do texto do catálogo. Pode, né? Camões teve 4 edições em vida de Garrett. 1825, 1839, 1844 e 1854. Helena Buesco assinala que, sendo um texto de juventude, será também um texto de maturidade e será, talvez, sobretudo, um texto cujas transformações descrevem o próprio percurso literário e até político de Garrett. Fim de citação. Muito bem. Olhemos as datas das 4 edições. 1825, primeira edição do Camões. Primeiro exílio. 1839, setembrismo. 1844, quando ele publica Viagens, quando está saindo Viagens da Minha Terra, é a luta contra o cabralismo. E 1854 é o rompimento com a regeneração. E refere também, retoma o texto da professora Helena Buesco, e refere também a história de 2 poetas, de 2 livros. E pergunta, de quem se fala? De Camões ou de Garrett? E ela responde, de ambos. E isto para testemunhar, cito de novo, a condição do poeta moderno romântico, que parece não ter alternativa senão desacordar-se dos ventos da história dominante e ir como Camões contra eles. Fim de citação. Parece ter razão, portanto, Ofélia Monteiro ao afirmar que em Camões se desfaz o otimismo iluminista de Garrett. Camões aqui, no livro de Garrett, retorna a Lisboa às vésperas da partida de Dom Sebastião para a África, vem na companhia de um homem escravizado, javanês, e encontra sua amada na Tércia já morta. Recorda a partida para o Oriente, incentivado na ocasião por Natércia. Volta com os Lusíadas e é recebido por Dom Sebastião, que a princípio tenta abreviar o encontro. Dom Aleixo de Menezes argumenta que a fama das letras não perece e que renome e glória bem o ganha a espada, mas conservá-lo só o pode a pena. Isso está no canto 7º do Camões. Camões se veste muito modestamente no encontro com Dom Sebastião. Por fim, Dom Sebastião acaba simpatizando com ele. Cito, é este, diz Dom Sebastião aos cortesãos, de quantos de Ásia aqui vem, o primeiro que não fala em suas cicatrizes. É um dos momentos mais bonitos do Camões de Garrett.
No retorno a Sintra, canto 9, Camões reencontra o seu rival no amor de Natércia. O conde lhe oferece um retrato de Natércia e selam a paz. Dom Sebastião parte para a África e a fama de Camões se espalha. Ainda assim, tem apenas como amigo o javanês, que em seu nome esmola nas ruas. Cito: "Vede-o, vai pelas sombras caridosas da noite, de vergonhas coitadora, de porta em porta tímido esmolando os chorados ceitis com que o mesquinho escasso pão comprar. Dai, portugueses, dai esmola a Camões." O conde traz a notícia do desaparecimento do rei em Alcácer Quibir e Camões diz: "Pátria, ao menos juntos morremos." O Camões de Garrett não está associado a nenhum destino trágico. Pelo contrário, é a imagem de uma luta por princípios elevados, do homem exilado em sua própria terra e em terras distantes, mas que reage por meio da escrita. O Camões de Garrett é sombra, mas também luz. Por isso, tem lugar central nos dois textos de Garrett que passo a examinar. Terceira parte. O primeiro texto é o bosquejo da história da poesia em língua portuguesa, escrito também em Paris, como introdução ao Parnaso Lusitano ou poesias seletas de autores portugueses antigos e modernos, ilustrados com notas, precedido de uma história abreviada da língua e poesia portuguesa, de 1826. É a primeira história da literatura em língua portuguesa. O Parnaso Lusitano consiste numa antologia de poesia que começa na Idade Média e vai até a virada do século XVIII para o XIX. Inclui poetas brasileiros e não avança até o romantismo. São 6 volumes. O primeiro, Onde está o Bosquejo, de Garrett, é de 1826. Os demais volumes são de 1827. Nesse primeiro volume, não está indicada a autoria do texto introdutório. Vejam que não há o nome do Garrett lá. Não está indicada a autoria do texto introdutório. Mas no final do 5º volume há uma advertência do organizador, José Fonseca, que diz: além do resumo histórico da língua e poesia portuguesa, composto pelo senhor João Leitão Garrett, e da epístola de Francisco Manuel, que servem de introdução a esta obra, lancei em nota as opiniões de alguns autores graves. Portanto, o próprio organizador do Parnaso Lusitano indica e atesta a autoria do Bosquejo, que é de Garrett. Em 1828, no prefácio da primeira edição de Adosinda, e no ano seguinte também numa nota da Educação, Garrett rejeita o Parnaso, finalizado em Paris pelo tal Fonseca, que, segundo ele, ao rever as provas, tomara a liberdade de alterar tudo, introduzindo produções ridículas de gente desconhecida, incluíra outras e enxovalhara tudo com notas pueris e indecentes. Camões é abordado no capítulo 3 do Bosquejo, intitulado Segunda Época Literária, Idade de Ouro da Poesia e da Língua, desde os primórdios do século XVI até os do XVII. Camões aparece como o homem que levantou a cabeça lá das extremidades da Ásia para se distinguir dos escravos da imitação clássica. Abriu caminho novo, diz Garrett, criando a poesia moderna, constituindo-se o Homero das línguas vivas. Merecem destaque para Garrett as canções de Camões, em especial Junto de um Seco, Fero e Estéril Monte. Para ser o novo Homero, completa Garrett, Camões teve que ultrapassar os poetas pigmeus de seu tempo, puros imitadores. É bem possível que na seleção dos poemas de Camões
Fonseca tem interferido pouco ou quase nada. Integram os volumes do Parnaso 7 trechos dos Lusíadas, 3 éclogas de Camões, 15 sonetos de Camões, 4 odes, 2 elegias e um trecho da comédia Filodemo de Camões. Lá está no volume 3 do Parnaso a canção Junto de um seco, fero e estéril monte, destacada na abertura da coleção. Já não surpreende a presença das obras de Camões em 5 dos 6 volumes do Parnaso. E a minha tese fundamental nesse ponto é que há algo de Garrett no Parnaso, sim, naqueles volumes todos, cuja autoria ele rejeita, mas a autoria não. A autoria não, porque ele escreveu mais de uma vez que não assina o Parnaso. Há algo dele. Percebemos que, pelo texto do Bosquejo, pelo que está de Camões ali, nós percebemos que tem a mão do Garrett no Parnaso, mas a autoria, definitivamente, não aceito essa tese. O segundo texto no qual me deterei é o manuscrito 82, apresentado equivocamente por Henrique de Campos Ferreira Lima no Inventário do Espólio Literário de Almeida Garrett, de 1948, como uma tradução do manuscrito 20, que é o Bosquejo. Então Ferreira Lima errou nisso. Ofélia Paiva Monteiro identificou Esquisse d'une histoire littéraire de Portugal como a segunda história da literatura em língua portuguesa, só que agora escrita fundamentalmente para estrangeiros. Garrett escreveu Esquisse em 1827, 1828, atendendo a uma solicitação de William Morgan Quincy, que esteve em Lisboa quando o autor de Dona Branca retornava do primeiro exílio, após a morte de Dom João VI, em 1826. O texto de Garrett foi incluída na segunda edição de Portugal Illustrated, Londres, 1829, sem indicação de autoria. Portanto, não está dito que o Garrett é o autor desse texto. Traduzido como Brief Review of the Literary History of Portugal, com acréscimos e supressões. Um dos acréscimos mais curiosos que há nisso aqui é que o Garrett elogia a Marquesa de Alorna na sua história literária. E o Quincy retirou o elogio. Entenderam? Ele mandou o manuscrito em francês, o Quincy traduziu para o inglês e foi mudando o que quis. E uma das mudanças que o Quincy fez foi eliminar o elogio que o Garrett fez à Marquesa de Alorna. Wanda, essa era a surpresa. Que eu disse que tinha uma surpresa para você. E isso é interessantíssimo, porque veja que nós estamos aqui, a Marquesa já está idosa, em 29. E é famosa a história de que o Marquês de Fronteira quis apresentar o Garrett à Marquesa de Alorna. E ela não aceitou. Ela não quis ser apresentada. Essa história corre e é famosa. Ela não quis ser apresentada porque ela considerava que o Garrett tinha tratado mal a Dona Branca. Os amores lá da Dona Branca com um árabe, né? Então ela não quis ser apresentada. Agora o curioso é que o Garrett a elogiou e a incluiu na sua história literária para que ele enviou para o Quincy. E o Quincy eliminou esse trecho. Há no espólio de Garrett carta de Quincy agradecendo o apoio de Garrett, né? Brief Review e Esquisse aproximam-se, mas não são iguais. Do cotejo dos 3 textos, ou seja, os 2 manuscritos, o Bosquejo e o Esquisse, e o
Desculpem. Do bosquejo, dos 3 textos, né? O bosquejo, o esquisse e o Portugal Illustrated, assinalem-se. Primeiro, Garrett sabe que o seu nome não apareceria como autor da publicação de Londres. Segundo, Garrett inclui seu nome e suas obras no rol de matérias abordadas no esquisse. Portanto, o esquisse vai até a contemporaneidade e ele elogia a si mesmo, coisa que não é incomum, porque ele faz isso no prefácio das viagens. Tá? Ele elogia a si mesmo. Se inclui na história, no esquisse. No bosquejo, não. Alguns juízos se alteram no esquisse em relação a temas anteriormente abordados no bosquejo. E 4º ponto, esquisse e brief review são textos dirigidos a público estrangeiro. A autoria de brief review não pode ser atribuída a Garrett. Esse livro impresso, porque o Kinsey alterou o que quis. O que pode ser atribuído a Garrett é um manuscrito que ele enviou para o Kinsey. E é este manuscrito que será editado pela professora Evelina Verdelho, junto com o bosquejo, nas obras completas. Muito bem. Em esquisse, Garrett volta à ideia de que com Camões, Portugal fora o berço da epopeia moderna. Mas não o faz, mas sugere a Kinsey a inclusão de um breve resumo da vida e da obra de Camões. A sugestão foi acatada e Kinsey inclui também um retrato de Camões à página 536. Pode passar. Aí. Sobre Camões, podemos ler em esquisse. Eu acho que eu alterei a ordem. Pode voltar? Não alterei, não. Não alterei. Pode voltar para lá. Ele diz o seguinte sobre Camões, no manuscrito, tá? Não é, eu já abandonei o livro do Kinsey. No manuscrito. Foi no reinado de Dom João III. Não, isso aqui eu coloquei lá. Vai para frente, por favor. Isso. Foi no reinado de Dom João III, filho e sucessor de Dom Manuel, que as belas letras realmente floresceram em Portugal, diz Garrett. A Universidade de Coimbra brilhou então com todo o seu esplendor, cultivando as línguas eruditas e o estudo da literatura clássica, E o estudo da literatura clássica deu um caráter menos natural e menos nacional. É verdade, a poesia portuguesa, mas também trouxe brilho à língua, a enriqueceu, a formou completamente, dando-lhe a majestade e a solenidade que vemos nos Lusíadas, e que causou a admiração de toda a Europa quando a vimos cantar com a lira de Homero o que supunhamos impossível nas linguagens modernas dos nossos povos semibárbaros. Continuando, texto de Garrett ainda. É importante assinalar que Camões precedeu em muito Tasso, sendo por isso o pai da epopeia moderna, o Homero das nossas línguas. Chegamos ao tempo em que a literatura portuguesa, pela ação de um só e poderoso gênio, que é Camões, se elevou acima de todas as literaturas das línguas novas. Tricino e Ariosto tinham tentado a epopeia. Dante, antes deles, tinha ensaiado o maravilhoso moderno no seu poema único. Mas nenhum deles havia ainda subido tão alto para dar às línguas e aos povos modernos uma epopeia sua, que é também um poema nacional. Camões surgiu e surpreendeu a Europa com os Lusíadas. Foi então que se viu que fora da língua de Homero e da de Virgílio, podia haver também lugar para os poetas épicos. Esse é o manuscrito 82 do Espólio Garrett. Em esquisse, se compararmos com Bosquejo, o juízo sobre a época de Camões está abrandado. Vejam que a posição já muda um pouco agora. O autor dos Lusíadas surge não mais cercado de pigmeus, como ele foi apresentado no Bosquejo,
mas como ponto mais alto num contexto de florescimento da cultura e do saber universitário. De todo modo, no esquis, é pelas mãos de Camões que a literatura portuguesa se eleva frente às demais literaturas europeias. Garrett sabia quem seriam seus leitores preferenciais. Se no Bosquejo a ênfase está na grandeza de Camões frente aos autores portugueses de todas as épocas, poucos anos depois, agora no esquis, Camões é a voz capaz de alcançar a admiração de toda a Europa. Um aspecto permanece inalterado: a condenação à imitação servil dos clássicos, ao cego respeito da antiguidade. Em Bosquejo, o atrevimento de Camões foi abrir caminho novo, criar a poesia moderna. Em Esquis, apresenta a mesma posição, muito embora com uma formulação um pouco mais precisa. Camões, segundo Garrett, escreveu um poema nacional, fora da língua de Homero e da de Virgílio, quando a efervescência do estudo da literatura clássica sugeria um caminho menos nacional. Camões escreveu, portanto, para Garrett, na contramão das tendências dominantes de seu tempo. Encaminho-me para a conclusão, indicando 4 pontos mais importantes do que quis demonstrar. Primeiro, o jovem Garrett, ao examinar a obra de Camões, demonstra ter um projeto literário coerente e abrangente. O Garrett da maturidade está já dentro do Garrett em formação, como a fruta dentro da casca. Segundo, sua apreciação crítica adquire certa modulação relativamente ao público nacional, no Bosquejo, ou estrangeiro, no Esquis, a que se dirige. Terceiro, trata-se de um projeto literário interventivo do poeta cidadão, que vive e escreve sob o signo da liberdade. E, para tanto, o Camões de Garrett precisa ter um recorte muito preciso. Quarto, por fim, Garrett se educa, como vimos no início desta apresentação, sob as diretrizes clássicas do tio Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, nos Açores. Mas os seus horizontes como escritor apontam cada vez mais para a superação de tais modelos clássicos. Segundo o seu ponto de vista, à semelhança de Camões. Como costuma acontecer com as obras dos grandes escritores, vemos que a obra de Garrett é ponto de chegada, mas também ponto de partida. Sem dúvida, Garrett se vê como um novo Camões. Disse-o Eduardo Lourenço. Cito: Camões, o Camões que ele, Garrett, canta, é sobretudo um duplo de Garrett, doravante inseparável da nova religião da liberdade. Fim de citação. Disse-o também Ofélia Paiva Monteiro. Cito: Garrett nunca deixou de trazer o vulto e a poesia de Camões dentro de si. Fim de citação. Eu disse, sem dúvida, Garrett se vê como um novo Camões, mas novo não quer dizer igual. É ser capaz de renovar as lições daquele que foi e seguirá sendo o maior poeta da língua portuguesa, Camões, cuja vida e obra celebramos neste ano. É assim que Garrett forja sua obra, também ela, fundadora da nossa modernidade literária. Muito obrigado. Cumpriu o tempo, Verônica? Cumpriu o tempo?
Bem, o que dizer depois dessa mais uma aula sobre Garrett, né, Sérgio? Em nome da Abraplip, mais uma vez, queria agradecer. Uma pena que não deu tempo de trazer o livro para fazer o lançamento, mas esperamos em breve podê-lo fazer em outro evento. E queria comentar que é inestimável esse trabalho que você faz com a obra do Garrett, né? Desde que eu fui sua aluna lá atrás, você já fazia um trabalho belíssimo com ele, segue fazendo. Quando você trouxe a informação logo no início, que já são 11 Abraplips? 11 de 14, né, falando sobre Garrett, então é um caminho imenso. Infelizmente, as conferências, a gente não tem como, né, abrir para perguntas e comentários para a plateia, mas, mais uma vez, quero registrar aqui a nossa admiração imensa por você. Tá? Queria pedir ao nosso presidente só para vir fazer uma foto aqui com o nosso conferencista. E já pedindo também ao nosso presidente que encaminhe para os... Ah, sim, a câmera. Pois é, tá bem. A outra câmera... Sim, vai lá, faz uma foto com o Silvio. Obrigada, Sérgio. Então, mais uma vez, obrigada.